Qual é? Começando o primeiro podcast aqui do Papo Octogonal. Meu nome é Gabriel e eu tô aqui com meu querido parceiro Léo Portugal. Se apresenta aí, meu querido. Fala aí, galera. Tranquilão? Tamo primeiro podcast aí, então, né? Do Papo Octogonal. Isso que vai ser um podcast destinado ao UFC. A gente vai falar de pré-luta, pós-luta, as características de cada lutador. Vamos fazer um podcast sobre luta, Vamos falar sobre resenha. categoria, sobre tudo do mundo do UFC. Exatamente. Dependendo do evento, a gente vai falar sobre tal categoria, o futuro da categoria e tal. E hoje, primeiro, a gente vai falar sobre a luta do Conor McGregor e do Dustin Poirier. E num próximo podcast, a gente vai falar também do futuro da divisão dos leves. Exatamente. O que vai A gente já acontecer tem agora aqui com o na nossa mente. McGregor, o que vai acontecer com o McGregor, o que vai acontecer com o Poirier, o que vai acontecer com os outros concorrentes ao título, essas coisas assim. Exatamente. A gente já tem aqui na nossa mente tanto esse podcast aqui que vai começar, quanto o próximo que vai ser a gente comentar sobre a categoria peso leve. Rapaziada, a gente ainda não sabe ao certo o nome do podcast, mas é do Papo Octogonal. O Papo Octogonal é o nosso nome, então segue lá no Instagram pra acompanhar, pra gente, quando postar o podcast, eu vou postar lá, a gente vai postar lá. Segue lá, rapaziada, a gente vai botar story também, vai botar enquete pra interagir, que, Exatamente. A interação fica muito mais legal. Tem agora uma moda, né, de podcast, que o nego tá fazendo podcast à torta direita, só que eu acho que essa moda é meio que errada, porque o nego tá postando muito podcast no YouTube, e o YouTube não é meio que podcast, né? Podcast você tem que ouvir em qualquer lugar, numa plataforma minimizada. Então, independente de qual plataforma você tá escutando aí, Google Podcast, Spotify, SoundCloud... É um prazer tê-los conosco. É um prazer tê-los conosco e vou postar aqui na porra toda. E sem mais delongas, vamos lá, vamos começar o assunto? Vamos começar por onde? Comece, meu chapa. Poirier e McGregor, irmão, o que você achou da luta? Vamos começar lá do início, cara, do pré-luta, pesagem, entrevista antes da luta. Tá, beleza. Cara, eu achei o McGregor bem humilde, não é uma característica que eu tô acostumado dele. O McGregor mais centrado, eu me amarro no trash talk dele, sabe? Ele já na pré-luta tentando entrar na mente dos caras, zoando e tal. Eu gosto desse McGregor, sacou? Eu gosto desse McGregor. Mas ao mesmo tempo, eu entendo o porquê dele não tá assim contra o Poirier, sabe? Por que ele não tava maluco nessa luta? Por que? Me explica. Cara, segunda luta deles, eles já se conhecem. McGregor tava voltando de um pouco mais de um ano de inatividade, sabe? Uhum. Acho que ele tava... Cara, acho que ele só estava muito focado no próprio trabalho. Sim, eu acho que também amadureceu também, né, cara? Ele meio que já atingiu um nível, cara. Ele já atingiu um nível, cara. Tanto de... ele já... tanta grana, tanta fama e, ele já, conquistou 2 cinturões já conseguiu coisas muito grandes. Óbvio que ele quer mais, ele tem essa mania de grandeza. Eu acho que ele tem que querer mais também. Sim, mas ele, tipo assim, ele meio que já amadureceu, sabe? Então, eu acho que também tem isso. Eu que me pega um pouco, discordo da rapaziada, da maioria, gente falando que ele não tava focado nessa luta, que ele tava meio descaralhado e tal. Eu acho totalmente o contrário, eu acho que ele tava totalmente focado, calmo. E a galera falando, o McGregor foi nocauteado, ele não é mais o mesmo. Então, a galera tem que respeitar o Dustin Poirier. O cara com um cartel... Mano, o cartel desse cara não é pra qualquer um, não. Exatamente, antes da luta, parecia que não ia pegar um cara qualquer, sabe? Mano, parecia que ele tava pegando um lutadorzinho ranqueado número 10, assim, que isso, galera. O Dustin Poirier, ex-campeão interino, o cara já ganhou 2 vezes do Max Holloway, 2 vezes do Ed Alvarez, Justin Gaethje, Anthony Pettis. E o Dustin Poirier, cara, de 2014 pra cá, evoluiu um nível que ele em 2014 ele era um lutador comum, hoje não... Hoje ele é... inacreditável, sabe? Hoje ele é se a gente for botar que o Khabib já tá aposentado mesmo, ele é o melhor da categoria hoje em dia. Ele é o cara que tá com a cinta na... Ele é o cara a ser batido hoje em dia. É o cara que tá com o cinturão, né? Então, assim,
Ele é um cara muito, muito, muito bom. Então, pô, o McGregor não pegou um cara, sabe, fraco. Não pegou um cara qualquer, né? A gente que entende de MMA, a gente que é do meio e tal, a gente vê lutas grandes, lutadores muito grandes, acabam atraindo pessoas que não são do meio, sabe? Pô, o McGregor tem essa fama de, pô, Sim, ser o aí cara. acaba que você tem muito É, mais você tem um público muito pessoas. maior, né? Não, eu nada contra quem acompanha só quando o McGregor vai lutar nem nada, mas aí acaba que tem muito comentário que não é verdadeiro. Entendeu? O McGregor principalmente, que, pô, tem essa história aqui com os brasileiros, quando ele lutou contra o José Aldo e tal. Pô, Então meu a pai, por rapaziada meio exemplo, que pega, meu pai acaba odeia o McGregor. querendo ver coisas que verdade não existem, sabe? Então eu acho que muito desses papos aí que ele não é o mesmo, ele, sabe, lutou meio desfocado, ele lutou meio descaranhado, Pô, sabe? Pra mim não isso como. que você falou é bom que a gente já puxa pra luta em si. Hum. Cara, eu até, vou ser bem sincero, até o Poirier encurralar ele na grade e começar a acertar a sequência de soco e tal, na minha opinião, o McGregor tava, a gente pode dizer que ele tava bem superior na Ele trocação. estava melhor na trocação. Vamos então começar a falar da luta então. A luta começou, o McGregor tava, sabe, com sede de que ele comece a luta, tudo que o Herbie Dean ali teve que parar. Não, ainda não começou, tá ligado? Sabe? Uhum. Então, É. o McGregor queria avançar e começou o E McGregor. você vê que ele não esperava a queda do Poirier, né? Então, aí O ele Poirier quedou avançou. ele até com certa facilidade, mano. Eu fiquei até meio surpreso que Ele ele avançou e aí começou a conectar um ou dois golpes e aí logo no começo o Poirier tratou de botar o McGregor pra baixo. Aí já quedou ele. Aí é o que eu falo, né? Você, o que que você achou que ia acontecer na luta quando, como que se ia se desenrolar quando o Poirier botou o McGregor pra baixo? Cara, então, quando o Poirier botou ele pra baixo, eu achava, cara, pra ser bem sincero, eu achava que ia ser exatamente o que aconteceu. Ele ia tentar, tipo, cansar de leve, assim, o McGregor e tal, mas, tipo, eu sabia que ele também não ia querer ficar no chão, porque isso não é o jogo do Poirier. O Poirier é um cara de trocação, igual o McGregor. Aham, aham. Eu acho que aquilo foi. É o que a gente tinha falado antes de começar o podcast aqui, cara. O Poirier, ele fez isso porque o Conor, nos 2 primeiros minutos do round, do começo da luta, assim, ele é extremamente perigoso, cara. Sim, sim, Ele acerta uma sequência e já era, sacou? sim, sim, E, sim, inclusive, quando eles ficaram no grappling ali, o McGregor acertou umas ombradas nele violentas, tá ligado? sim, sim, E aí depois, no final do round, eles começaram a trocar e o McGregor conectou uns socos que pegaram bem cheio, não sei se você achou isso também. sim. Aí no segundo round a mesma coisa, o McGregor tava melhor, acertando um soco, só que o leg kick do Poirier prevaleceu, moleque. Hum. A estratégia sensacional do Poirier, McGregor mandou mal na estratégia de defender, porque ele tava tão focado ele tava tão focado e confiante no ataque dele, que ele acabou se esquecendo que pela frente tinha um cara que era tão bom quanto ele, e acabou Eu, não se defendendo muito dos leg kicks, que foi o que eu acho que foi a causa principal da derrota dele. eu achei que, tipo assim, quando o Poirier botou o McGregor pra baixo, eu entendi que realmente é aquela parada. Vou segurar aqui o McGregor nos primeiros minutos, que é o triturador dos primeiros minutos, dos primeiros segundos até. Só que Aham. eu pensei, cara, será que ele vai fazer totalmente o antijogo? Porque você montar uma estratégia contra o Conor McGregor é meio que fácil, entre aspas, quando você, sabe, se você falar, vamos botar o McGregor pra baixo, essa é a parada, que é o ponto mais fraco dele, né? Uhum. A luta agarrada do McGregor sempre foi o ponto mais fraco e que todo mundo vai, quando for lutar com ele, vai sempre pensar, pô, será que é melhor botar ele pra baixo? Aí eu pensei, pô, ele vai fazer o antijogo que ninguém tava esperando. Só que aí foi Uhum. se desenrolando, o McGregor conseguiu sair daquela posição ali. E aí o Poirier meio que aceitou a trocação, né? E aí foi o que aconteceu, o que você falou. O McGregor tava impondo o jogo dele, acertando golpes muito limpos ali. E o Poirier aceitando, mas assim, nada acontecendo com o Poirier, A né? resistência do Poirier me impressionou, cara. Nada acontecendo. Eu já vi não, acho que em todas as lutas do McGregor, quando ele encaixou socos igual ele encaixou no Poirier, os adversários não aguentam não, cara. Sim, sim. O E Poirier assim, aguentou e, porra, mano, o, é uma atuação sensacional do Poirier. O Poirier, aí como você falou, ele usou essa estratégia de chutar abaixo, né? Fazer os low kicks no Conor McGregor, o que o McGregor não estava esperando, e muita gente tem esse. Todos os lutadores
que luta contra o McGregor tem esse pé atrás de chutar baixo contra o Conor McGregor, porque todo mundo tem aquela ideia de que, cara, o Conor McGregor vai me contragolpear, sabe? Então, os lutadores automaticamente pensam, cara, se eu chutar, tudo bem que eu vou acertar ele, mas eu posso me expor de um nível absurdo. Mas o Tipo, Poirier ele não não teve tava medo, cara. conseguindo. Não sei, eu não posso dizer se ele não tava conseguindo, mas eu não sei se ele tava achando que não ia afetar ele. Os leg kicks, mano, ele não tava defendendo os leg kicks, e foi a causa principal da derrota dele, sendo que é aquilo que a gente falou no futebol, quando você fica muito tempo sem jogar, você fala, pô, o cara tá sem ritmo de jogo. Uhum. E foi o que aconteceu com o McGregor, tava sem ritmo de luta nesses leg kicks, cara, não tava se defendendo, não tava catando a perna do Poirier igual ele já fez em muitas lutas, sacou? Sim. A parada é que o Conor McGregor, ele tem um estilo de juntar várias artes marciais numa só, sabe? É karatê, é kickboxing, é o boxe dele. Então, a base do McGregor, ela é de um karateca, é uma base toda aberta, sabe? Com ele saltitando, com ele, sabe, com os ombros totalmente relaxados, tal, pra ter mais vantagem na hora de dar o soco. E você vê que ele, com a base toda aberta, com a perna da frente muito exposta, e o Poirier ali chutando, ele ficou desconfortável, ele começou a mudar a postura dele, algo que é um pouco diferente, sabe? Você via no segundo round o McGregor com os low kicks, sabe, juntando as pernas e levantando a guarda e, sabe? Assim, ele não mudou o estilo agressivo dele, mas ele mudou a postura dele de juntar as pernas, levantar a guarda. E isso aí, como você falou, o low kick foi a chave principal, mas exatamente na hora que começou o início do fim, né, do McGregor, o McGregor tentou entrar com um golpe no Poirier, e o Poirier acertou um low kick no joelho do McGregor, já tinha acertado vários, mas acertou um muito forte, porque eles estavam numa distância muito colada. Ele acertou uma que ele deu uma caída pro lado, e aí nisso que ele caiu pro lado junto com o golpe que ele tava entrando, o Poirier acertou a direita, e aí, meu irmão, aí começou E aí encurralou na grade e começou a sequência. aí ele foi pra posição desconfortável, né? Todo mundo fala isso, que o McGregor você não pode deixar ele confortável, você tem que, ao máximo, deixar ele desconfortável. Como é que é? Né? Fala pra galera aquilo que você falou. Você falou o McGregor atacando e defendendo. O Como é que é? McGregor, ele atacando, ele sempre teve essa, depois da luta contra o Nate Diaz, né? Sempre teve essa especulação que ele é um cara que ataca como se fosse um leão, sabe? Como se fosse um leão. E defendendo, ele acaba sendo, sabe, um gato. Um pouco, tipo assim, aceita que tá vindo merda, sabe? Porque normalmente, um exemplo de um lutador... Não é nem que ele aceita, ele fica meio perdido, parece. Tem muitos lutadores que são assim, sabe? Mas um lutador que sabe sair da pressão muito bem, que é um exemplo, é o John Jones. O John Jones, quando ele começa a tomar uma blitz, ele traça uma linha reta, bota a mão na frente e sai correndo. Ele é atlético, não tem corpo pra isso, mas sai correndo e foda-se, Ele sabe? literalmente sai correndo. Sai correndo no octógono. E tem uma hora ali na hora que ele tá encurralado na grade, que o Poirier... É o primeiro soco que o Poirier acerta, assim, que o McGregor dava pra fazer isso. Mas, cara, é uma parada muito rápida, assim, que não dá pra também criticar o cara. Mas o John Jones claramente ia sair correndo. O McGregor meio que aceitou ficar ali naquela posição, tentou dar soco de volta e viu que ele já tava perdidaço. O McGregor ali, ao invés de tentar sair dali e tal, teve uma hora que ele tentou revidar, cara. Tentou Ele não era pra revidar. mas, sabe, então, cara, fica meio que... Essa luta meio que prova realmente, cara, o McGregor tem esse lado. O McGregor precisa de tempo no octógono, cara. Ele mesmo falou isso. Ele precisa de confiança. Não confiança, mas ele precisa de experiência de tomar porrada, sabe? De tomar, apanhar, por mais que ele tenha apanhado pro Poirier, mas, tipo assim, apanhar e resistir, sabe? Eu acho que falta isso, né? E com base nos low kicks aí que você mencionou, que a gente tá mencionando aqui, uma curiosidade muito boa pra se falar aqui, é que um dos técnicos do Dustin Poirier, o técnico de Muay Thai, ele é o Thiago Alves, o brasileiro, que era ex-peso meio médio do UFC, foi desafiante do cinturão, né, há alguns anos atrás, e ele é um cara, porra louca pra caralho, vai pra cima, né, do Muay Thai pra cacete, low kick, foi ele que meio que montou essa estratégia de chutar baixo, chutar a base do McGregor. Tanto que o McGregor até sacaneou que quando ele viu o Thiago Alves no corner do Poirier, ele ficou até meio, cara, esse filho da puta vai chutar minha perna, quer ver? Deu outra. Mano, deu outra. E a gente tá falando muito também dos defeitos do McGregor, mas a gente tem que falar também das qualidades do Poirier, que, mano, que lutador. Ele
ele tem tudo que um trocador precisa, sabe? Ele tem uma Ele tem um trocação queixo bizarro. muito firme, ele tem uma resistência muito firme. O cardio dele é aquilo que muito eu bom. falei. É que nem videogame, sabe? Quanto mais você abate nele, mais a energia dele vai crescer pra soltar um super poder, sabe? Então, ele é muito foda. Eu tava achando que a qualquer momento, mano, uma das sequências do McGregor que entraram, eu tava achando que uma hora o Poirier não ia resistir, tá Ia ligado? sucumbir, né? Eu tava Eu achava achando que uma hora ele ia ia sucumbir, acontecer também. cambalear. Mas era aquilo, se passasse ali, se durasse mais um round, o McGregor ia dar uma cansada e aí eu ia começar a acreditar que o Poirier ia ganhar. E o McGregor, o McGregor não tava com uma resistência muito boa, não. Tanto que ele foi nocauteado na primeira sequência boa que o Poirier teve. Então. E o McGregor teve, mano, o McGregor teve papo de no mínimo, uns 5, 6 socos limpos que pegaram no Poirier. Ele acerta muito soco Ele acerta limpo. muito soco limpo, E o Poirier aguentou, mano. O Poirier nem cambaleou. Entendeu? E se você não controlar o tempo e a distância, pegar o tempo e a distância do McGregor rápido, cara, vai entrar, por mais que você esteja com a guarda alta, vai entrar. Soco na tua cara, vai entrar jab, vai entrar tudo. Então, cara, o Poirier meio que ele conseguiu resistir todos esses socos aí do McGregor. Tem um que é emblemático, assim, que o Poirier vem com cruzado, na verdade, o McGregor dá um jab, assim, pô, pega muito em cheio. De direita, assim, meio que de baixo pra cima, assim. Esse aí. Nossa, pega muito no queixo do Poirier. Entendeu? Então, limpo. Então, assim, eu acho que o Poirier, como a gente falou, ele é um lutador da vez, né? Um cara pica, sempre foi, venceu aí Dan Hooker, agora McGregor, ele a gente não sabe o futuro, a gente aqui vai fazer um podcast ainda sobre o futuro da Pesoneve, mas já dando um spoiler, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. A gente vai falar de todos os cenários possíveis que podem acontecer. Exatamente, mas a gente não sabe se o Khabib vai voltar ou não, mas já deixando claro aqui, se o Khabib não voltar, o Poirier é meio que, entre aspas, o campeão. O campeão, né? Eu também acho. Porque pra muitos essa luta de McGregor e Poirier deveria estar valendo o cinturão, sabe? Nem que seja cinturão interino. São os dois interino. melhores, querendo ou não. Aí a galera que tá acompanhando, que entende um pouco mais, fala, pô, tem o Charles Oliveira, que, pô, tá numa crescente absurda, merece o título. Mas, cara, a gente sabe que pra disputar o cinturão não basta você ser bom, você tem que ter marca. Exatamente, a gente vai falar mais aqui de lutas que podem acontecer e tal. A gente quer ser justo, sabe? A gente quer fazer o certo. Só que na hora de analisar, pô, qual luta será que vai acontecer e tal, a gente tem que pensar como Dana White, sabe? Pensar como o UFC. Pô, pensar como quem também quer lucrar. Exatamente, a gente tem que pensar como... Porque o Dana White sempre vai pensar muito mais em, pô, vai gerar mídia, pay-per-view, dinheiro e uma luta... Isso leva a outro assunto, cara, ó. Leva a outro assunto, mas tem ainda super no assunto da luta de ontem. Cara, o Dustin Poirier e o McGregor, os dois fizeram questão de falar que agora eles estão 1-1, né? É verdade. Inclusive quando o Herbie Dean, que era o árbitro, levantou a mão do Poirier assim, o ganhador e tal, o Poirier fez assim com os dois dedos como fazendo 1-1 assim pra câmera, tipo, sim. Uma vitória pra cada um. E os dois falaram o McGregor postou uma foto falando que tem que ter uma trilogia, o Poirier falou que tem que ter uma trilogia. Eles nos bastidores depois da luta, tem até um vídeo, vou botar até no Instagram depois, os dois se falando no corredor, falando que vão se encontrar de novo lá na frente e tal. Então, cara, eu acho que uma trilogia cai perfeito, sabe? Chega tipo estourando os pay-per-views agora. Sim. Ia ser, pô, eu ia adorar uma trilogia que, porra, foi uma lutaça ontem. A primeira luta foi uma lutaça. A luta de ontem eu achei melhor ainda. Foi muito surpreendente. Vou ser bem sincero. Eu respeito muito por ele. Eu achei ele um cara, o melhor da categoria hoje em dia. O melhor. Pra mim, ele é o campeão, assim. E a gente falar como se o Khabib tivesse aposentado. E, cara, se o McGregor tivesse nocauteado dele, eu ia ficar, tipo, óbvio que eu ia ficar em choque, mas não ia ficar tanto, assim, quanto eu... Como aconteceu, né? Como aconteceu ontem. Eu não esperava. Eu esperava uma vitória do Poirier, mas, tipo, talvez uma decisão unânime depois dos 5 rounds, obviamente. Esperava, talvez, um TKO igual teve, mas, tipo, no quarto, quinto round. Exato. Mas não, tipo, no segundo round, assim, sacou? Do jeito que foi surpreendente. Foi bem maneiro a luta. Exato. Agora que a gente tá falando de futuro, né, dos dois, tanto do Dustin Poirier quanto do McGregor,
Aí fica essa questão, o que será que vai acontecer? Eu espero muito, cara, que o McGregor, porque ele tem a mídia que ele tem, o dinheiro que ele tem, e ele ser maluco do jeito que é, eu espero que ele, esse ano, ele realmente foque no UFC, foque no MMA, não fique, tipo Ah, eu assim, também espero. sabe, Essa foi de descaranhado, longe a querendo... derrota mais dolorosa da carreira dele. Você vê que ele tava tipo, pô, você vê que ele tava com o coração partido, tá ligado? Então, eu espero que ele, sabe, esteja mais ativo, independente contra quem ele lute, mas ele esteja mais ativo, sabe? Porque precisa, sabe? Precisa de uns Uhum. caras desses O Dana White, inclusive, falou na entrevista no depois UFC. da luta, falou, agora é o momento do Conor McGregor de se decidir. Ou ele volta com mais fome ainda, ou ele fala, pra mim, não dá mais. Exatamente. E, mano, Então, o que eu acompanho no McGregor e tal, eu acho que ele vai voltar com mais fome. Não acredito que ele vá desistir. eu espero, cara, porque às vezes ele fica meio avoado, sabe? Querendo, vou pro boxe, vou ficar um tempo parado aqui, cuidando da minha, sabe, do meu uísque aqui, não sei o quê. Porque, cara, realmente, o cara tá, porra, O cara não precisa milionário. mais de dinheiro. O cara não precisa mais dinheiro. Mas o cara vai gerar muita renda pro UFC, o cara vai gerar, não é nem só marketing, o cara tem ali dentro do octógono, o cara tem habilidade pra caralho pra apresentar pro público. Ele é um cara que ver lutar é maneiro demais, entendeu? Então, porra. É, pô, ele é um dos meus lutadores favoritos de ver. E apesar disso, de eu achar de eu querer que ele seja ativo esse ano, eu também acho que o Dana White não vai ser muito doido com ele, de botar lutas assim que não sejam grandes, sabe? Que sejam, tipo assim, se ele perder, ele vai pro limbo, sabe? Então eu Aham. acho que o Dana White vai forçar ele a fazer uma revanche com o Dustin Poirier, ou então, sabe, a fazer uma luta com um cara mais top, assim, que encaixe com o estilo de jogo dele, com o jogo dele e tal. Eu não acho que o Dana White vá... Isso é um assunto pro próximo Então, a podcast. gente não pode se alongar aqui muito, porque senão a gente vai começar a comer assunto É, do outro podcast. Então, já estamos começando a comer. já tá começando a comer, mas o futuro desses dois é esse. Acho que o Dustin Poirier agora ele tá naquela posição ali de topo da cadeia alimentar, sabe? Tipo assim, o que vier pra ele. Aham. O que vier pra ele, sabe, ele vai lutar, porque ele é, entre aspas, o campeão agora. Eu vou comer um pouco do assunto do próximo podcast. Se o Khabib volta pra piso leve, pra essa rapaziada toda que tá aí, provavelmente teremos Khabib e Dustin Poirier, se não tiver a revanche, né? É óbvio que isso vai acontecer. Então, Mas eu acho que o Khabib não volta, não. então, mas isso, tipo assim, eu digo porque ele tá ali no topo, sabe? O Hum? Desporier tá ali no topo da cadeia alimentar, ele vai pegar quem vier e feta, né? E se ele não voltar, Uhum. ele vai ter o cinturão, ele vai defender o cinturão, ele vai disputar o cinturão, ele já se credenciou pra essa posição que ele tá, entendeu? Então é isso. Tem mais É alguma isso. coisa pra falar? Não, por mim a gente finaliza e, galera, fica ligado que a gente vai gravar o próximo podcast, vai ser o futuro da divisão dos leves, o que vai acontecer com o McGregor, Poirier, na divisão em geral, o que pode acontecer com o Khabib tweetou aí, né? Não vou dar spoiler, mas no próximo podcast vocês vão ver, fica ligado aí. E valeu, Exatamente. rapaziada, aquele abraço. Então, rapaziada, segue lá no Instagram, Papo Octogonal, pra ficar ligado em todas as paradas que a gente for fazer, podcast, tudo que a gente for fazer, a gente vai postar lá. Independente da plataforma que você esteja escutando isso, ou no Spotify, no YouTube, SoundCloud, Google Podcast, independente, segue aí na plataforma. Deve ter um botãozinho aí pra seguir, pra acompanhar tudo. Se você veio aqui através de grupo, de MMA e tal, porra, seja muito bem-vindo. Eu espero que vocês gostem. Eu acho que a gente tem muito conteúdo para passar aqui. E galera, não esqueça que, tipo, nós não somos profissionais, nós não somos comentaristas, a gente A simplesmente. gente vai virar comentarista, a gente vai virar referência, rapaz. A gente simplesmente gosta muito do esporte. Mas a gente vai fazer isso aqui por hobby. fazer Mas esse a gente vai podcast. virar referência. É por hobby. Não Ai. interessa, se tiver uma pessoa assistindo, a gente já tá feliz, a gente vai continuar gravando. A e é isso gente aí. vai. Eu não vou falar aqui pra não criar inimizades. Mas a gente vai brotar no canal Combate para comentar, Rafael. Ia ser do caralho. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Um grande abraço. Valeu, galera. É nóis.